eu acho que eu vou levantar. Posso ir ali? Ah, tá, obrigada. Bom, todo mundo me ouvindo bem? Bom dia. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite da Gazeta para participar desse evento. A gente ficou muito honrado com o convite e é um prazer poder participar. Bom, aqui no painel, né, a gente vai falar sobre o agronegócio de base florestal como contraponto aos desafios ambientais do século XXI. Eu trouxe alguns dados sobre para mostrar um panorama, né, do setor florestal brasileiro sob a nossa perspectiva. E trouxe também alguma coisa sobre ILPF e sobre a restauração, pensando em plantios comerciais, mesmo com nativas, né? Então, para começar, para onde eu aponto isso? Ah, obrigada. Bom, só para falar um pouco da BAG, né? A Associação Brasileira do Agronegócio, ela foi criada em 93. Esse ano a gente faz 25 anos, em março. O objetivo da associação é de estabelecer um agronegócio brasileiro, uma organização, um processo de desenvolvimento sustentável, com integração em economia nacional e internacional. A gente tem aproximadamente 100 associados agora, e eles vão desde indústrias de defensivos, insumos, cooperativas. A gente tem escritórios de advocacia também que trabalham junto com a gente no agronegócio, agroindústrias, traders. Então, é uma associação muito diversa, com demandas muito diversas de vários associados, e a gente faz o possível para ir atendendo essas demandas, né, e para integrar sempre o agronegócio à economia nacional. Bom, eu trouxe aqui alguns dados sobre a relevância do setor florestal brasileiro. Segundo o IBA, a gente tem em torno de 7,8 milhões de hectares de florestas plantadas no Brasil. O IBGE traz um número diferente, né? Florida um pouco maior já. O setor de árvores plantadas é responsável por 6,2% do PIB industrial do país. E, além dessa relevância econômica, né, até que o Agmar já estava falando, é inegável todo o benefício para o meio ambiente que o setor traz, né, desde conservação de biodiversidade, preservação do solo, regulação dos recursos hídricos, para a conservação de biodiversidade da fauna também, né, porque muitos desses plantios também são feitos em mosaicos, criando corredores ecológicos. Então, todos esses benefícios para o meio ambiente são inegáveis, né? Aqui é uma imagem só da liderança, né, brasileira no agronegócio global. Aqui são os produtos que o Brasil está entre os 5 maiores produtores e exportadores. A gente vê ali a celulose de fibra curta. O Brasil é o maior produtor e exportador de celulose no Brasil, no mundo. Esses dados são da USDA, do ano passado, né? E esse gráfico mostra um pouco do uso de terra no sistema agropecuário brasileiro. Essa imagem é da Embrapa, do pessoal do professor Evaristo Miranda, acho que ele vai falar depois, né? Tem feito esse trabalho junto com o MAPA. O setor de florestas plantadas aparece ali junto com lavoura, em vermelho, no gráfico, ocupando junto com a lavoura 9% do território de uso de terras no Brasil. Aqui eu trouxe essa imagem mostrando a área de árvores plantadas no Brasil, né? Então, por gênero, tem o eucalipto, o mais relevante no Brasil, claro, né? Isso é um produto de todo investimento em pesquisa, né, que foi feito no Brasil durante muitos anos. A gente colhe esses frutos da produção florestal de eucalipto no Brasil há um tempo já. Aqui isso está distribuído por estado. Então, mais uma vez, mostra o eucalipto dominando
as áreas de árvores plantadas na maioria dos estados, né? Com exceção aqui de alguns estados, como Santa Catarina e Paraná, que o Pinus tem uma área maior. E aqui, lembrando novamente, né, da parte do meio ambiente e até de legislação, né, ambiental no Brasil, esse gráfico mostra a distribuição das áreas conservadas do setor de árvores plantadas, mostrando que 67% dessas áreas conservadas são de reserva legal, 30% são áreas de preservação permanente. Lembrando que as áreas de reserva legal, elas, em alguma medida, podem ser utilizadas com um vínculo econômico, né, de exploração econômica. Como a gente está falando de meio ambiente, achei importante trazer a parte de fontes de energia que o setor usa também, porque, além, né, de todos esses benefícios para o meio ambiente pela conservação, sequestro de carbono, as fontes de energia são autossustentáveis também dentro do processo, né, de silvicultura no geral. Então, aqui a gente vê que 62% da fonte de energia utilizada para o setor vem do licor negro, que é um subproduto da fabricação de celulose. Então, ter essa fonte de energia renovável e autossustentada, né, é muito importante também para o setor. Bom, na BAG, a gente fala muito sobre LPF, fomenta várias iniciativas para promover maior escala de LPF. É um sistema que está ganhando escala no Brasil e a gente acha que tem muito que ganhar ainda. O componente florestal ainda é o mais frágil, né, desses sistemas. Os sistemas de LP são bem mais difundidos do que os com componente florestal, principalmente no Centro-Oeste, né? Mas os benefícios da LPF são inegáveis, né, tanto para o meio ambiente como para o produtor em si. É um sistema que aumenta a resiliência do produtor, né, diversifica os produtos, então gera uma rentabilidade maior para o produtor também. Bom, os principais benefícios são a rotação de cultura, sucessão, cultivo duplo, e minimiza o uso de agrotóxicos, né, de agroquímicos, então é bom para o meio ambiente, é bom para o produtor que pode gastar um pouco menos com isso também. Reduz alguns impactos ambientais. E é claro que assim a gente entende que, para aumentar essa escala de LPF no Brasil, a assistência técnica e difusão de tecnologia é o ponto essencial. Então, tanto capacitação de consultores, capacitação do próprio produtor, a difusão de tecnologias que a Embrapa faz muito bem, né, no que tange LPF no Brasil, como para várias outras tecnologias agrícolas, e a aproximação do setor privado também para esse tipo de iniciativa, né? Então, a gente tem a rede LPF, que agora é uma associação, Cocamar, Bradesco, Singenta, são algumas empresas que participam da rede de LPF, que busca realmente dar escala para esse tipo de sistema no Brasil. Esse mapa é da rede de LPF. Ele mostra a concentração de área de integração no Brasil, onde o mais escurinho chega em 20%, o mais claro é 0% de área de integração. Então, dá para ver que aqui no Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, tem as áreas de concentração são maiores, né? Uma manchinha no Nordeste com uso de animais menores também, né? E lembrando que aqui eu não estou falando de LPF, lavoura, pecuária, floresta, né? Qualquer variação dentro desse sistema. Então, aqui tem ILP, só pecuária, floresta, né? Diferentes variações dentro desse sistema como um todo. Como eu disse que esse sistema ele traz mais resiliência, aumenta a rentabilidade do produtor, eu trouxe um exemplo aqui de um artigo que foi apresentado no Congresso Nordestino de Produção Animal, em 2014, que mostra, basicamente, o tratamento de pastagem
com adubação, com diferentes doses de nitrogênio. E, lá embaixo, na última linha, um sistema de IPF com glicídia. Então, nesse sistema de IPF, ele tira a adubação nitrogenada, porque esse arbusto é uma fonte de nitrogênio. O gado se alimenta dele também, é possível fazer silo, não é recomendado que o animal se alimente só de glicídia, mas ele é uma complementação alimentar, é uma boa fonte de proteína. Então, é possível ver que a produção de arroba por hectare aumentou no sistema IPF, a renda bruta também aumentou, porque a produção aumentou e você tira o custo de fertilizante. Então, o melhor cenário, né, foi mesmo o de IPF, mesmo se comparado com o cenário de maior adubação entre os outros, o mesmo sistema. E aqui, eu estou chegando já na última parte da apresentação, eu quis trazer esse tema um pouco sobre a valorização econômica no reflorestamento de espécies nativas, porque para o produtor rural é importante ter essa alternativa econômica, pensando no comprometimento com o Código Florestal, no programa de regularização ambiental, né? Então, como fazer isso de uma maneira que isso gere alguma renda para o produtor também? Eu trouxe o exemplo do projeto Verena, acho que muitos de vocês devem conhecer, do WRI. E esse projeto ele começou primeiro mapeando alguns business cases aqui no Brasil, de SAFs, né, sistemas agroflorestais, plantio econômico em monocultura, de espécies nativas, plantio misto com exóticas. E, a partir disso, ele criou vários modelos de restauração com nativas, ou misto, né, misto com exóticas, e também uma ferramenta de análise econômica e risco financeiro de investimento nesse tipo de modelo de restauração. Então, esse programa ele é super recente, é um programa de experimentação ainda. Essa ferramenta de análise econômica e risco de investimento é aberta, são várias tabelas, basicamente, que tem lá no site, todo mundo pode puxar, né, baixar. Tem uns vídeos tutoriais, e aí eu trouxe só alguns business cases para mostrar aqui. Então, esse primeiro é o da Mata, que mostra um plantio. A Mata é uma empresa, né, florestal, ela disponibiliza madeira certificada, tem algumas áreas de plantio também. Esse plantio é em Paragominas, no Pará. Tem um pouco mais de 3.000 hectares, quase 3.000 hectares, quase 4. O horizonte de planejamento é de 7 anos, e eles plantaram basicamente paricá, para colher depois de 7 anos, tira aproximadamente, o que eu estava vendo, uns valores de paricá, uns 16 mil reais por hectare, com madeira laminada, nesse horizonte de 7 anos. Aqui tem esse outro caso dessa empresa Simbiose, ela tem uma área na Bahia, em Porto Seguro. Então, essa área tem 490 hectares e tem um horizonte de planejamento de 35 anos fim e, em 20 anos, para tirar as espécies acessórias. Então, o croquis aqui do plantio mostra esse misto entre espécies exóticas de ciclo mais curto e espécies de ciclo mais longo, nativas, com um valor maior, né? Então, aqui nas espécies acessórias, por exemplo, a gente tem eucalipto. Nas espécies fim, tem o guapuruvu, por exemplo. Aí, agora, esse é o caso mais polêmico, talvez, estava falando com o Eric, né? Da Fazenda Toca, eu acho que vocês devem conhecer também, é do Grupo Pão de Açúcar, né? A Fazenda Toca. Então, eles têm uma gordura boa para gastar com investimento, então eles podem fazer coisas mais ousadas, né? Então, a Fazenda Toca está em São Paulo, e aí eles mostram essas duas áreas, tem duas áreas lá de agrofloresta, uma com 5 hectares e uma de 260 hectares que foi implementada em 2018.
esse croquis aqui tá super, acho que não dá para ver direito, mas assim, tem algumas culturas agrícolas aí, a principal delas é limão, e misturado tem mandioca, gengibre, por exemplo. As espécies madeireiras são eucalipto, mogno africano, guapuruvu, e também estão divididas em espécies, né, de ciclo mais curto, ciclo mais longo, para conseguir reverter, né, ter esse payback do investimento em prazos menores, né? A Fazenda da Toca, ela é conhecida como um centro de experimentação mesmo, né, e inovação para sistemas agroflorestais. Então, isso não é o comum que a gente vai ver de mais fácil, né? É um sistema super complexo. Eles têm dinheiro, inclusive, para desenvolver maquinário para esse tipo de área, que é o que está acontecendo lá agora. Mas no futuro, quem sabe, isso pode estar em outros, né, como investimento em outros lugares aqui no Brasil. Bom, eu só coloquei aqui para fechar algumas fontes de financiamento para esse tipo de produção, né? Essas fontes de financiamento são todas do governo, mas tem os investidores privados também, né? Então, aqui tem o FINEM, o ABC, que é para a agricultura de baixo carbono, que a gente sabe que tem um problema, é bem complexo de tirar esse dinheiro lá do ABC, né? Falta capacitação, inclusive, para os agentes financeiros nesse tipo de processo também. O PRONAF, que é focado para a agricultura familiar, além de alguns outros projetos, alguns outros financiamentos de fundos constitucionais regionais, como a Amazônia Sustentável, no Norte, o Fundo Constitucional Regional no Nordeste, né, o Fundo Verde de Apoio à Conservação e Controle do Meio Ambiente. Bom, está acabando o meu tempo, eu vou passar isso. Mas era basicamente isso. Agradeço mais uma vez e fico à disposição agora para responder as perguntas. Obrigada, gente.